A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora. Arrancamos hoje a 5ª temporada do nosso ciclo e fazemos-lo com o mesmo entusiasmo e energia do primeiro dia, procurando criar em cada sessão momentos de partilha e cumplicidade entre vocês, leitores e escritores. A sessão desta tarde está inserida na programação da Feira do Livro do Porto, evento que termina hoje e que devem visitar certamente, pelo que temos certamente o enquadramento perfeito para esta sessão. Preparamos, por isso, um programa que estamos certos será do vosso inteiro agrado, graças também à presença não só do nosso autor em foco, sobre quem já irei falar, mas também graças à presença de criadoras como Marta Bernardes, responsável pelas leituras desta tarde e a quem agradeço a presença, e também, claro, a Rita Red Shoes, que veio propositadamente participar nesta sessão e nome subejamente conhecido da cena artística e musical portuguesa e que irá juntar-se à nossa conversa lá mais para diante. Vocês também poderão participar, como é hábito, neste diálogo, colocando questões por escrito num papel. O processo é fácil, quem já assistiu a anteriores sessões saberá certamente. Basta chamar um dos nossos assistentes, ser-vos-á entregue um papel, escrevem a pergunta e depois eu irei lê-la em voz alta. Quanto ao nosso autor em destaque esta tarde, ele nasceu na Figueira da Foz há 44 anos, além de escritor, é cineasta, ilustrador, músico e já agora também produtor de cerveja artesanal para consumo próprio. E é autor de uma obra, sem dúvida, impressionante, que em apenas 8 anos, começou a publicar em 2007, já se alcandurou a um posto de merecido destaque na literatura portuguesa contemporânea. Falaremos nesta conversa, obviamente, dos seus 2 novos livros, um romance, Flores, e um livro para crianças, para públicos mais jovens, embora também possa ser lido, obviamente, por todos, intitulado Barafunda, escrito a meias com a Marta Bernardes, que aqui está, mas também iremos falar de outros temas, certamente, o seu gosto pelas viagens, pelos livros e, sobretudo, pelas pessoas. Sem mais demoras, chamo até nós Afonso Cruz. Muito bem-vindo. Aí no meio. Seja muito bem-vindo ao Porto, Afonso. Sei que têm sido dias agitados, não é? Traça, assim, resumidamente, o programa, o que tens feito nos últimos dias e o que é que se avizinha. Só para as pessoas terem a ideia que escrever não é... Que publicar, se calhar escrever é a parte menos difícil, o pior é o que está associado. Boa tarde. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite que me foi feito, obrigado às pessoas que estão aqui a acompanhar-me, o Sérgio, a Rita e a Marta. É verdade, eu quando comecei a escrever, julgava que o trabalho do escritor era ficar fechado num quarto e em frente ao computador ou uma máquina de escrever que seja, ou ao papel, e passaria a maior parte das suas horas e dos seus dias a escrever. Mas a verdade é que depois há muita coisa à volta e estes últimos tempos têm sido assim muito agitados em termos de viagens. Vim agora da Colômbia, quinta-feira de madrugada vou para o Brasil, depois hei de ir para a Croácia, depois Porto Rico, depois para Bali. Coisa pouca. Pertinho, depois Bissau, além de outros eventos em Portugal aqui pelo meio. E, por fim, vou descansar em dezembro, acho que vai correr bem. Mas essas solicitações, já as encaras, não direi como uma obrigação, mas também tem um lado, é óbvio que são cansativas, mas também tem um lado de satisfação e orgulho, não é? Também, se calhar foi por isso também que batalhaste e
é ótimo ter leitores, certamente. Claro, claro, é excelente. E tem uma parte ótima. Agora, se viajarmos muito, deixam-nos convidados, deixamos de escrever. E convidam-nos porque escrevemos, mas passamos tanto tempo a viajar. Enfim, há aqui dois períodos por ano que são mais complicados e que depois, durante o verão, há algum descanso. Depois, em dezembro, janeiro, também algum. Apesar que este ano volto à Colômbia em janeiro e já tenho mais 2 viagens marcadas para o início do ano, mas normalmente é um período mais calmo e posso me focar mais na escrita. Em todo caso, eu tenho-me habituado ao longo dos tempos, salvo seja porque a tecnologia é recente, mas por exemplo, um romance como O Jesus Cristo Via Cerveja, escrevi o primeiro esboço todo num iPod, que na altura ainda eram mais pequeninos. E agora o último romance escrevi todo no iPad, portanto dá para fazer em trânsito, é rápido de tirar. Embora às vezes aquela opção de escrita automática possa criar alguns... Depois tudo corrigido, isso é a parte da revisão, mas o primeiro esboço dá perfeitamente para fazer numa coisa dessas. Okay. Já vamos falar de viagens lá mais para a frente, porque também selecionaste, vamos ver um bloco de imagens selecionado por ti. Para já quero falar, já vamos lá também aos teus livros, queria falar sobre as características fundamentais da tua obra. E se há uma coisa admirável, entre outras, é o facto de os teus livros abrirem portas, não se cingirem ao que nos é oferecido à realidade plana, mas tentam sempre estudar outras perspectivas. E o que eu gostaria de perguntar é se gostas particularmente da pergunta "e se?", porque os teus livros quase são sempre instigados por essa possibilidade. Sim, gosto muito do "e se?". Gosto muito das questões, gosto muito de perguntas, acima de tudo porque destroem ideias feitas, destroem os edifícios já construídos, que muitas vezes estão a precisar de uma renovação, de uma brecha, de serem recriados, e a arte tem sempre um pouco esse papel, até de certa maneira um pouco criminosa, porque tem esse papel destruidor e acaba sempre por destruir para criar. E dificilmente se cria alguma coisa do nada, exceto Deus, não é? Como sabem, que fez o universo a partir do nada, mas nós seres humanos, temos de ter alguma matéria-prima, nem que seja uma espécie de caos, um caos grego. Bom, isso não tem nada a ver com política, porque os gregos efetivamente acreditavam que existia um caos e que não existia um nada, mas assim uma espécie de sopa que era preciso reorganizar. E, claro, a mim seduz-me todas essas ideias, as ideias marginais, mais do que as ideias instituídas. Quando me foco, por exemplo, em religiões, gosto de conhecer o pensamento instituído, mas gosto de conhecer, acima de tudo, todos os movimentos marginais, porque precisamente interrogam esse movimento de charneira, esse movimento mais consensual e fazem questões, e normalmente fazem boas questões. Às vezes poderão ser, para algumas pessoas, infantis, mas a verdade é que são sempre boas questões e muitas vezes as crianças fazem também grandes perguntas e se calhar até fazem melhores do que nós, porque não têm tanto medo de arriscar. E nós vamos ganhando algum medo ao longo da vida. Na Páscoa judaica, por exemplo, pede-se à criança mais nova que esteja na mesa para interrogar a pessoa mais velha que esteja na mesa. E essa será sempre a melhor pergunta, provavelmente, porque nós já não somos capazes ou não, temos alguma dificuldade ou mais dificuldade em chegar à essência, aos alicerces das coisas que vivemos. E acabamos por tomar uma série de coisas por garantidas, vivê-las no cotidiano e não nos interrogamos. Esse gosto por questionares o mundo à tua volta é uma forma também de não te cingires a uma realidade que muitos querem fazer passar como plana, mas que é muito mais rica do que poderíamos pensar à primeira vista? Claro, a realidade tem de ser sempre muito mais rica e eu acho que a nossa luta é mesmo lutar contra a realidade, ou seja, a realidade que nos serve à mesa. Porque nós entramos num restaurante e servem-nos uma comida estragada e nós mandamos para trás. Mas temos mais dificuldade em fazer isso com a realidade. Mas podemos fazê-lo porque a realidade é construída por nós, somos nós que a pensamos, somos nós que a criamos e mesmo incorrendo aqui num bocado de soberba, a verdade é que os homens são realmente criadores
e podem fazer disto uma coisa muito melhor e podemos passar a comer comida em condições se soubermos mandar para trás. Já na infância tinhas essa característica muito, muito vincada de perguntares, de procurares ir além do superficial? Ou foi algo que foste construindo com o tempo, com as leituras? Não creio que tenha tido uma espécie de talento ou inclinação para perguntar. Acho que todos nós temos essas características. E, enfim, há aqui um período das nossas vidas que nós não nos lembramos. Quando se fala de infância, eu tenho alguma dificuldade em lembrar-me de muitas coisas. E o que me lembro é de uma infância a partir dos 5 anos. Aliás, eu não sei se falo nisso neste último livro, mas é uma coisa que me toca de alguma maneira, porque, por exemplo, as mães, os pais, se calhar em especial as mães, são os grandes guardiões das nossas memórias, desde que nascemos até aos 3, 4, 5 anos. Porque nós não nos lembramos dessa altura da nossa vida. Há outra pessoa que se lembra dessa altura da nossa vida e sabe como é que nós éramos. Porque nós próprios não sabemos como é que nós éramos. E muitas vezes achamos que nos conhecemos muito bem e que somos a melhor pessoa para nos conhecermos, porque somos nós, mas a verdade é que, mesmo fisicamente, há coisas que há imensa gente que conhece melhor do que eu. Por exemplo, a minha nuca. Eu quase nunca a vejo. E se calhar já há muitos anos que eu não a vejo, porque como já não tenho cabelo, já não vou ao barbeiro. Antes ainda havia aqueles barbeiros cheios de espelhos, mas agora não vejo. E, portanto, há zonas do meu corpo que, enfim, há pessoas que conhecem melhor do que eu. E da mesma maneira que o interior, muitas vezes também acontece o mesmo. Há pessoas que conhecem melhor. E um exemplo claro é esse das mães ou dos pais, que até aos 5 anos são efetivamente os guardiões das nossas memórias. E quando a minha mãe morreu, eu senti que perdi 5 anos de vida, à partida. Se calhar perdi mais, mas pelo menos 5 anos, esses 5 anos já não são recuperáveis. E morreram com ela, precisamente. E, portanto, tenho sempre alguma dificuldade depois. Às vezes perguntam, qual foi o primeiro livro que leste? Eu não faço a mínima ideia qual foi o primeiro livro que li. E se eu olhar para os meus filhos, eu não sei qual foi o primeiro livro que eles leram. Até porque é uma pergunta difícil de fazer, de responder, perdão. Eu não sei se estamos aqui a contar com um livro ilustrado, são só 30 páginas, ou estamos a pensar numa novela para crianças ou para jovens, se estamos a pensar se ele leu até ao final, se não leu até ao final, se conta se foi acompanhado, se não foi acompanhado, e por aí fora. Portanto, e a escrita é uma forma de contornar esses deslizes da memória? Claro, a escrita, o Borges, eu digo que em todas as conversas o Borges é sempre citado, e agora estou a começar logo de início, para ficar resolvido, e vou já citar o Borges, que ele dizia que nós temos acrescentos para tudo na nossa vida. Temos bengalas para caminhar, se quiserem domesticamos cavalos, criamos carros, temos uma série de coisas que são um acrescento para as nossas pernas. E temos isso para os olhos, por exemplo, temos microscópios, telescópios, lupas, óculos, etc. Mas para a memória só temos a escrita. É o único acrescento fora do nosso corpo que nós temos. Claro que o Borges escreveu isto antes de existir internet e outras coisas, outros métodos de gravação, e portanto temos outras maneiras de gravar a memória e ter um acrescento para a alma, mas a verdade é que a escrita cumpre esse papel de uma maneira óbvia. É efetivamente uma maneira de... E mais, tem uma magia muito própria, porque nós conseguimos, por exemplo, eu quando leio Platão, eu estou a ter exatamente os mesmos pensamentos de Platão, de um homem que viveu há 2500 anos, e isso é fantástico. Não só pela memória, mas também porque é uma viagem no tempo, uma verdadeira viagem no tempo. Eu estou a pensar exatamente o que Platão pensou. E, portanto, também não há momento nenhum na minha vida que eu me sinta mais inteligente do que quando estou a ler Platão, porque estou a ter os pensamentos de alguém genial. E tem essa capacidade de podermos pensar o que o outro pensou e compreender o outro, colocar-nos no lugar de personagens,
vivermos personagens que às vezes não nos são simpáticas e que nós imaginamos, eu nunca me portaria assim, e de repente sentimos empatia, sentimos simpatia, sentimos uma série de coisas por aquela personagem, e então, se calhar compreendemos melhor e um dia já não apontamos o dedo com tanta facilidade depois de sairmos de um livro em que nos criou empatia com alguém que à partida nos seria horroroso. Por falar em perspectivas diferentes que os teus livros fazem questão de muitas vezes propor, já te aconteceu ser surpreendido com perspectivas diferentes sobre os teus livros, ou seja, encontros como este, sessões de autógrafos, os leitores confrontarem-te com leituras, com interpretações daquilo que escreveste totalmente diferente daquilo que tinhas inicialmente pensado, e se encaras isso de forma positiva, no fundo? Claro, acontece muito e às vezes até são interpretações melhores do que as minhas e é de toda... E claro, muitas vezes até penso, esta explicação é melhor do que a minha e eu até deveria utilizar em entrevistas que fazia melhor figura. Mas há muito isso, os leitores são... Cada leitor é um universo, cada leitor tem uma maneira de perceber o mundo, porque tem uma bagagem cultural, tem um passado, tem uma maneira diferente, foca-se em determinadas coisas, outro leitor focar-se-á em outras, e é por isso é que às vezes temos um leitor que diz este livro é sobre tolerância e o outro diz este livro é sobre intolerância e estão a falar sobre o mesmo livro. E na verdade os leitores cada leitor acaba por ler um livro diferente, porque precisamente ele próprio é um universo diferente e todas essas opiniões são realmente bem-vindas. E chegam ao ponto, a pormenores e a detalhes. Eu há, se calhar, uns 2 anos, estreiei-me a escrever para teatro. E apesar de ter plena consciência de que cada leitor lê um livro de maneira diferente, nunca tinha tido a experiência de alguém interpretar a fala das personagens de outra maneira, além daquela que eu tinha imaginado na minha cabeça. E se tenho uma personagem, e às vezes nós vivemos meses com elas, eu adormeço com as minhas personagens, acordo com as minhas personagens, estou a comer e estou a pensar nelas. E, portanto, há aqui uma espécie de paixão adolescente na escrita, e quando se escreve um romance. E passo imenso tempo com elas e sei exatamente como é que elas falam, como é que andam, como é que se portariam em determinada situação. Ainda para mais, as minhas personagens migram de livros para livros. Tenho por exemplo, um editor chamado Isaac Dresner, que cocheia porque um amigo de infância foi morto à frente dele por um soldado nazi, e a cabeça do amigo caiu em cima do pé dele e ele nunca mais conseguiu andar normalmente. E então cocheia. E é uma personagem que anda sempre comigo. É assim uma espécie de amigo imaginário, provavelmente anda para aqui a cochear. E portanto, vivo com as personagens. E de repente, quando as vejo encenadas, quando as vejo num espetáculo, e quando vi a primeira vez, pensei, não é nada disto. Está tudo errado. Esta não fala assim tão rápido, a outra fala muito lento, precisamente ao contrário do que acontecia, e saí lá muito triste. E depois liguei para a encenadora e disse-lhe isso, olha, não era nada disto. E depois, é claro, fiz as pazes com isto, pacifiquei este meu lado, e ainda bem, porque se eu conseguisse entrar na cabeça das pessoas, ia lá corrigi-las, e assim já estou perfeitamente em paz com as interpretações que cada um faz, e com estes maneirismos que não são assim tão importantes para a leitura, mas fazem parte da leitura. Vamos abrir espaço para a primeira das 3 leituras prevista esta tarde, a cargo de uma artista verdadeiramente disciplinar e natural do Porto. Licenciada em Belas Artes, ela concluiu um mestrado em Psicoanálise e Filosofia da Cultura na Universidade Complutense de Madrid. Das artes plásticas à performance, da literatura à música, ela é uma verdadeira apaixonada pelas artes. Escreveu também, como já disse, a meias com Afonso Cruz, o livro Barafunda, publicado há dias pela Caminho. Senhoras e senhores, Marta Bernardes. Muito boa tarde. Na verdade, a grande celebração costuma ser o último filho, o filho mais novo. E o filho mais novo é esta coisa linda chamada Flores,
que o Afonso acabou de parir, que o Museus pariu Atena de uma perna, mas eu hoje selecionei 3 trechos de uma obra pela qual eu tenho especial carinho e que são os guarda-chuvas, ou seja, para onde vão os guarda-chuvas. Então vou ler-vos o primeiro trecho e os outros 2 quando apetecer. Vais ver muitos animais, Isa. Vais ver pandas e leões e elefantes. Há aqui de tudo. Prefiro os tigres, Baba. Sim, ótimo, mas poderás ver também os outros animais todos. Aca, e qualquer dia vamos ao Museu de História Natural. Ver o quê, Baba? Ver fósseis. O que são fósseis? Os fósseis são animais que ainda hoje estão mortos. São os animais mais antigos que há. Mais antigos que os dinossauros. Alguns são mais antigos. Havia crianças por todo lado, a correrem com balões e cartuchos de frutos secos na mão. Ela aí comprou pistácios e quis oferecer um balão a Isa, mas este não quis. Pararam durante uns minutos a ouvir um homem tocar rubab. Baba, dizem que o primo Badini matou um tigre com as próprias mãos. As pessoas têm razão, Isa. Têm toda a razão. O meu primo derrotou um tigre com as mãos. Que glória! Mas o tigre é um animal que todos nós temos cá dentro, no peito, na barriga, na cabeça. Não é, peço perdão, um tigre como estes do Jardim Zoológico. É, isso sim, a maneira que os derviches têm de dizer que venceram tudo o que era predador e carnívoro dentro deles. Não sei se me faço entender. Enfim, não era um tigre destes que hoje vais ver a rugir dentro das jaulas. Ah... Com licença, Isa, não fiques desiludido, não fiques triste. O tigre que está dentro de nós é muito mais feroz e muito mais difícil de derrotar. Ouve o que te digo. O meu primo venceu com as suas mãos, pois ele fala com elas. Isso quer dizer que o derrotou com palavras, com as suas orações, com a sabedoria, com poemas atirados para o céu. Glória a Alá. É assim que se matam estes tigres, com versos atirados para o céu. Os tigres devoram homens, não é, babá? Isso. Os tigres devoram homens. Os tigres que nos habitam só pensam em devorar homens. São as feras mais perigosas desta selva. Gostam de ter coisas, gostam de empilhar coisas. Os nossos tigres, os que vivem aqui, olha, na cabeça, e aqui, repara, no peito e na barriga, gostam de ser milionários e de comer tudo o que encontram pela frente. Mas estes que vais ver hoje, Isa, são diferentes. Têm riscas, têm dentes e pesam 400 quilos. Estes tigres são de outro tipo, são boas pessoas. Não comem homens, talvez, mas são boas pessoas. Afonso, teres crescido numa casa cheia de livros, o teu pai e o teu avô tinham grandes bibliotecas, foi importante no gosto que vieste a desenvolver pela leitura ou não passou necessariamente por aí? Sim, sim. Os meus pais obrigaram-me a algumas coisas na vida. Há pouco tempo dei uma entrevista e perguntaram-me sobre a filosofia, se eu gostava de filosofia, e eu disse que sim, que gostava de filosofia. E depois expliquei que a determinada altura, porque eu sempre estive muito ligado ao desenho, sempre desenhei muito, sempre passava muito tempo a desenhar, e então expliquei que a determinada altura estava na António Arroio, numa escola de artes, e estava farto do desenho. Quis mudar para a filosofia. Mais tarde tornou-se uma espécie de maldição, o desenho. Mas depois também fiz as pazes com o desenho, tal como fiz com as minhas personagens encenadas. Mas quis mudar para a filosofia e os meus pais não me deixaram, porque queriam que eu fosse um artista. E com os meus amigos não era bem assim. Eles se queriam seguir a pintura, por exemplo, os pais diziam, não, vai antes para a arquitetura, que dá mais dinheiro, etc. Os meus amigos agora, os arquitetos, estão todos desempregados, mas na altura as pessoas imaginavam que era assim. E enfim, obrigavam-me a algumas coisas e eu sinto que essa também não é a melhor opção, apesar de ter tido uma excelente educação e não me queixar nada, mas no caso dos livros nunca foi uma imposição e eu também sinto que essa é a melhor maneira de alguém ter gosto pela leitura, porque quando não se gosta,
não se cria uma paixão, há depois uma resistência. As pessoas leem por obrigação, leem porque têm de ler e, se gostarem, procuram elas próprias os livros, querem acabá-los, procuram outros livros, procuram mais livros, mais leituras, evoluem também na leitura e por aí fora. E eu acho que, para mim, o que funcionou precisamente foi ter os livros acessíveis. E eu ser capaz de ver pessoas em minha casa a ler e ter os livros à minha mão. E, portanto, eu poderia, sempre que quisesse, pegar nos livros que eram nos meus, nos do meu pai ou nos do meu avô, o que fosse, e começar a ler. E foi assim, precisamente, que basicamente me iniciei na leitura de livros que não eram para crianças ou para jovens. Foi precisamente pegando nos livros do meu pai. Mais tarde escrevi um livro chamado Os Livros de Devorar o Meu Pai, precisamente. Tinha um pouco a ver com isto. E, portanto, acho que essa acessibilidade é muito importante. E eu, em minha casa, por exemplo, tenho vários instrumentos. E se eu os tiver arrumados, eu não pratico, não toco. Se eles estiverem ali à mão, eu estou a escrever, apetece-me descansar um bocadinho, a pensar noutra coisa, imaginar outra coisa, e pego no ukulele ou numa harmónica e toco. Se eles não estiverem à mão, provavelmente não o faria. E, portanto, o que eu faço, e é isso que eu faço com os meus filhos, é deixo as coisas ao alcance deles. Ou seja, eles têm lá os instrumentos todos ao alcance, se quiserem tocam, se não quiserem não tocam. No caso da música, um bocadinho diferente, que obrigo-os a ir a aulas de piano. Mas em relação aos outros instrumentos, enfim, terão o seu interesse ou não, mas dependerá deles e não é uma obrigação. Os teus livros, Afonso, podemos dizer que são grandes espaços de liberdade. Como é que alguém que preza tanto o diálogo, o conhecimento do outro, de outras culturas, da tal liberdade, vê um mundo que, infelizmente, em muitos aspectos, caminha em sentido contrário do fanatismo religioso, à fraqueza dos líderes europeus? Este não é o teu mundo, embora seja o teu mundo? É o meu mundo, claro. O meu mundo, ainda hoje estávamos a falar disso, estávamos a falar com a Marta, o meu mundo os meus mortos não são os mortos que morrem a 10 metros da minha casa, ou em minha casa que seja, ou no meu prédio. Eu, por acaso, vivo num monte, mas não são, eu não olho para a vida conforme a distância que ela está de nós. E um morto no Paquistão diz-me tanto quanto um morto mais próximo, ou deve revelar-se tão importante quanto o outro. É evidente que quando eu tenho uma relação afetiva muito próxima, eu sinto outra coisa, mas não em termos hierárquicos, não em termos de importância racional. Vemos isso muito nas notícias, não é? A hierarquização, Exato, se calhar 10 mil mortos claro. Na China correspondem a um morto em Exato, Portugal. à medida que se aproxima de Portugal, as notícias já valem com menos mortos. 10 mil na China, depois, à medida que geograficamente nos vamos aproximando de Portugal, depois em Portugal já chega uma doençazita. Sim. Já não é preciso morrer ninguém. E, no Facebook, se calhar basta a pata partida de um gato, claro, para comover milhares. Hoje que temos noção de tudo o que se passa, também das ligações que temos com o mundo todo, porque se é verdade que pós-Renascimento andávamos na rua com 3 ou 4 escravos e eles andavam ao nosso lado, hoje em dia já não os vemos. Eles estão longe, estão ali debaixo do tapete, mas estão lá algures ainda a trabalhar para nós. E, portanto, é essencial que tenhamos noção de como as coisas funcionam e o que se passa no mundo. E que as coisas são realmente muito mais complexas do que imaginamos. E há algumas histórias que eu conto e que vivi in loco que marcaram imenso, às vezes pela ironia, às vezes pela tragédia. Há uns tempos, eu já contei esta história algumas vezes, mas a mim ainda me choca um pouco, porque há uns meses apercebi-me que tinha passado uns tempos num mosteiro do deserto sírio, já há muitos anos. Tinha feito uma viagem, atravessei a Síria e parei nesse mosteiro durante uns tempos. Conheci um padre lá, o Padre Paulo, um sujeito muito hospitaleiro, que me deixou lá dormir com ele, salvo seja, é um mosteiro escavado na pedra, portanto os quartos são de pedra, tem uma porta, mas o interior é
é natureza propriamente. Passei imenso frio. É um mosteiro com uma porta deste tamanho, temos todos de nos baixar e ser muito humildes para entrar. Nesse mosteiro conheci imensa gente, conheci famílias, outra também, uma história curiosa de uma família de sírios, e isto foi logo após o 11 de setembro, e estes 2 sírios tinham sido presos sem motivo nenhum nos Estados Unidos. E nunca mais arranjaram um emprego, ficaram 6 meses presos sem qualquer motivo, não tinham sequer na vida alguma vez levado uma multa de trânsito e de repente passaram 6 meses presos, perderam o emprego, tinham filhos americanos, tinham cidadania americana, mas tiveram de voltar para a Síria, enquanto o resto da família ficou na Síria, perdão, nos Estados Unidos, tiveram de voltar para a Síria para arranjar trabalho. E arranjaram trabalho no exército sírio. E a coisa irónica, evidentemente, é que há 2 cidadãos americanos que estão a alimentar os seus filhos, cidadãos americanos, com dinheiro do exército sírio. E na altura já era o eixo do mal. E portanto, as coisas realmente são muito mais complexas do que imaginamos, em todas as suas vertentes, nos detalhes, etc. O que é que te choca mais? Só para acabar, Sim. Entretanto, o padre Paulo, quando o conheci, a primeira coisa que lhe perguntei, porque percebi que ele falou comigo em inglês, com sotaque, e perguntei-lhe de onde é que ele era. E ele disse-me que e respondeu-me assim, até de uma maneira abrupta, eu falo árabe, penso em árabe e sonho em árabe. E eu insisti, sim, mas que país? E ele disse, sou europeu, mas tenho vergonha. E era um padre incrivelmente defensor dos direitos dos levantinos, sempre lutou pelos árabes, pela cultura, enfim, por eles. Eu não gosto nada de colocar a questão em eles e nós, mas a verdade é que ele era efetivamente um grande defensor dos levantinos. E soube há uns meses que foi raptado e executado por estes selvagens que agora estão a tomar conta da Síria. E eu passei algum tempo lá e era um povo incrível. E é uma coisa que também não se vê nas notícias, mas tremendamente honestos, muito delicados, capazes de poesia assim, nas situações mais corriqueiras. Uma pessoa entra num táxi e ouve versos do taxista. E eram capazes de coisas como, por exemplo, nós andávamos, os transportes públicos são umas furgonetas, umas coisas muito pequenitas, que levam, se calhar, têm uma lotação de 8 pessoas, mas evidentemente cabem lá 20 e tal. E nós, quando andamos ali, não conseguimos chegar ao condutor para pagar o bilhete. E então o que acontece é que passamos o dinheiro. Passamos o dinheiro à pessoa que está ao lado, vamos todos muito apertados, passa a outra, até chegar ao condutor. E depois o condutor, para devolver o troco, passa às outras pessoas todas até chegar a nós. Até o dinheiro nos ser devolvido. E uma vez eu cheguei à paragem onde queria sair, onde pretendia sair, antes de ter recebido o troco. E o troco era uma coisa ridícula, menos de 1 cêntimo. E ele, quando reparou que eu tinha saído sem receber o troco, parou a furgoneta lá num semáforo e veio correr atrás de mim para me devolver o troco. E tinham coisas muito, e como disse, por vezes muito educadas, muito civilizadas, na altura da guerra do Iraque, ou da invasão do Iraque, o que queiram chamar. Eu lembro de estar no meio do campo, comprar um bilhete de autocarro e por trás da bilheteira havia uma folha A4 que dizia: nós não concordamos com a política externa norte-americana. Por isso mesmo, essa tragédia humanitária porque o povo sírio está a passar, neste caso todo, o que é que te choca mais em concreto? Bom, várias coisas, porque é um problema já muito antigo, em especial depois da queda do Império Otomano, mas todo o Médio Oriente é uma bomba relógio, o leste também um pouco, o leste da Europa, não deixa de ser, mas é muito difícil depois... Mas em relação à reação europeia, choca-te a falta de solidariedade? Choca-me tudo em todos os sentidos. Mas sim, voltando atrás, só a questão das fronteiras. As fronteiras foram divididas por ocidentais
sem nenhuma consideração pela própria vontade popular. E, claro, as etnias foram divididas de algumas maneiras, os costumes, etc. Depois são zonas, por vezes, são muito tribais e que é muito difícil, e que sempre andaram em guerra, e que é muito difícil gerir isto. Com fronteiras artificiais, muito mais difícil se torna. E, evidentemente, alguns povos ficarão necessariamente oprimidos, ou serão necessariamente oprimidos, e outros enfim, serão os opressores, os sátrapas desta gente. E, claro, depois, politicamente, há imensos interesses no Médio Oriente, inclusivamente em Israel, que se calhar é o único que não tem petróleo. O Woody Allen brincava com isso, porque dizia que Moisés andou 40 anos a levar os judeus para o único país onde não havia petróleo. E efetivamente não tem petróleo, mas estrategicamente também é uma zona muito, muito importante. Há muitos interesses, há muitas coisas aqui. Neste caso, a falta de intervenção europeia é também porque não se gosta do governo sírio. Por outro lado, quer dizer, estamos constantemente a armar guerrilheiros e a criar novas guerras. E claro, e cada vez mais radicais. E cada vez encontramos um pensamento mais radicalizado, mais violento e com menos respeito pelas pessoas e pelos seres humanos. E evidentemente que isto deveria ser uma coisa de educação e que aos poucos deveria ser levado a todos, até porque o Médio Oriente e a Ásia Central já tiveram uma cultura muito mais sólida do que têm hoje, e em especial o Irão, que é uma espécie de Grécia, da antiga Grécia do Oriente, tem tudo que o início das civilizações, as grandes mesquitas, etc., e também os grandes poetas. E se agora estamos aqui num encontro literário com tanta gente a assistir, é curioso porque no Oriente há peregrinações a túmulos de poetas. E isso é muito bonito. Mas é uma coisa que eu tenho e que eu receio que em pouco tempo desapareça, também por alguma lassidão nossa, porque não agimos, ou porque agimos demais, ou porque a nossa intervenção é demasiado dura, ou porque intervimos quando não o deveríamos fazer, e outras vezes porque simplesmente não agimos e deixamos que as coisas cheguem a pontos que são verdadeiras calamidades. E é o que está a acontecer. Afonso, viajaste intensivamente durante anos pela Europa, pela Ásia, conheceste só nessa altura 60 países. Achas que o mundo hoje é um lugar mais perigoso do que era há 20 anos? Não Por força desses radicalismos que têm crescido, quer se queira, quer não. Sim, não. Alguns países pioraram, outros melhoraram. Eu creio que hoje é possível fazer um turismo seguro, ou relativamente seguro, na América do Sul, e eu creio que quando comecei a viajar era complicado, por exemplo, viajar mesmo. Bom, enfim, depois as coisas também variam muito. Por exemplo, poderia ser perigoso eu visitar uma tribo indígena. Sim. Podia acontecer uma desgraça ali assim. Hoje é menos possível, infelizmente, de acontecer uma desgraça, porque já quase não há índios. E as línguas também estão todas a morrer. Há tribos que têm só uma pessoa a falar, só o último falante daquela língua, o que é uma desgraça imensa também, quando nós imaginamos, porque é toda uma cultura, e estamos a falar de povos que vivem assim e naquele sítio há 10 mil anos, 20 mil anos, e que de repente conheciam determinadas plantas, têm a sua cultura, que não é igual à nossa. Nós temos esta questão da hierarquia e queremos que a civilização é a nossa, mas nós, quando chegamos lá, nós somos ignorantes, porque não sabemos nada, não sabemos sobreviver na selva. E eles sabem tudo, conhecem as coisas todas. Um pouco como nós conhecemos o nome das ruas, sabemos o nome das ruas, se vem um carro, se não vem um carro, eles sabem isso em relação à selva. E, portanto, nós somos uma espécie de crianças, somos muito ignorantes para eles. E, portanto, essa cultura toda, quando acaba uma língua, desaparece por completo. E, portanto, são milhares de anos que desaparecem quando morre uma língua. E estão a morrer aos milhares por ano. E é uma coisa, e é também um drama, porque usamos línguas colonizadoras.
Usamos línguas que nos roubam essa identidade, essa maneira de ser, de estar, a cultura, etc. O ideal teria sido pensar no Esperanto, quando o Zamenhof o criou no século XIX, porque é uma língua artificial, não é colonizadora, seria uma segunda língua para toda a gente e, portanto, não invadiria a língua nativa de cada povo. Se nós nos queríamos todos entender, falávamos com uma língua que não fosse de ninguém e que fosse de toda a gente. E, nesse sentido, era uma excelente ideia, ou foi uma excelente ideia, e tenho pena que não tenha sido posta em prática. Mas voltando ao perigo, é como dizia, diferente. Eu se calhar na altura, viajei pendurado em autocarros, do lado de fora de autocarros, e hoje não há necessidade disso. Eu desci, por exemplo, da cidade de La Paz para as Terras Baixas, na Bolívia, uma viagem de 14 horas de autocarro, na altura, por uma estrada que é conhecida como a Estrada da Morte, não sei porquê. E então é uma estrada onde só cabe um carro e que desce os Andes. A estrada não é alcatroada e portanto, o autocarro, quando descia, era sempre um pânico enorme quando vinha alguém a subir. Porque o autocarro é que tinha de fazer marcha atrás até encontrar um espaço onde coubessem os dois e os dois pudessem passar. A estrada estava cheia de cruzes, morria ali efetivamente muita gente, tanto que a estrada acho que já não está, esse trecho já não existe, já não está ativo, portanto já não podem ir carros para lá. Curiosamente, faz desporto radical hoje lá. Desce de bicicleta. Para verem, enfim, o perigo muda, mas há muitas coisas que mudaram nestes anos, algumas para pior, outras para melhor. Eu também não quero rotular assim melhor ou pior, mas algumas tornaram-se mais perigosas, outras menos perigosas, umas mais acessíveis, outras menos acessíveis. Mas também se tornou comum esta coisa da viagem de aventura, que não era normal há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Hoje conseguirias viajar sem esse... Hoje, para viajar, necessitas de outro grau de conforto? É natural que assim suceda à medida que os anos passam? Ou sentes falta dessas viagens de há 20 anos que fazias? Depende. Porque hoje algumas dessas viagens que tens têm objetivos literários, não é? Claro, Na Colômbia, Brasil. São de trabalho, Exato. é verdade. Quando viajo em trabalho, não estou à espera, não levo uma mochila e também estou à espera de ser mais ou menos bem tratado. E de não ficar num hotel em que tenho uma fechadura, em vez da fechadura tenho um buraco. Como já te aconteceu. Como já me aconteceu. Ou ter jornais a forrar o chão, etc. Isto para não falar de dormir na rua. Dormi tantas vezes na rua em viagens. Uma vez porque não encontrei a aldeia. Saí de um autocarro e estava tão escuro, que eu andei com um isqueiro à semelhança de Diógenes à procura de casas. E como não encontrei casas, encontrei 2 ou 3 e perguntei se me davam um quarto, não me deram, mas arranjaram uma rede e eu então dormi na rua, no meio de 2 árvores e acordei no outro dia com pessoas a passar ao meu lado. Mas, enfim, isto é tolerável quando nós imaginamos, é tolerável e às vezes até é uma boa experiência quando pensamos na viagem desta maneira e em que queremos efetivamente viver a experiência local. Eu não quero andar de táxi, quero andar a pé, quero andar de transportes públicos, quero saber como é que as pessoas vivem, quero ir aos restaurantes onde as pessoas vão, porque, na verdade, o mais importante das viagens não são as paisagens e os monumentos, por melhores que possam ser ou mais bonitos que possam ser, mas as pessoas fazem uma diferença absoluta. E portanto, é nesse contacto que temos de apostar, acho eu, porque as fotografias que tiramos no mirador são iguais a todas as fotografias que se tiram daquele mirador, e ainda por cima há postais e livros com fotografias muito mais bem tiradas do que as nossas, e portanto não é assim uma coisa tão necessária para o nosso crescimento pessoal. Já outras pessoas, outras sociedades, sim, são muito importantes para nós. E por isso, hoje, quando vou em trabalho, depois já tenho de dormir bem, porque já sei que às 6 da manhã tenho de estar acordado e tenho 7 escolas para visitar, ou 10 entrevistas para dar, ou tenho de ir para não sei para onde, e portanto é muito cansativo e claro, penso nisto de outra maneira.
Ainda antes de ouvirmos uma nova ronda de leituras pela Marta, recordo que também podem participar colocando questões ao Afonso. Basta que chamem um assistente, um dos nossos assistentes, e que escrevam a pergunta e eu depois irei lê-la. Sem mais demoras, chamo então a Marta Bernardes para uma nova leitura. Exatamente por causa das palmas, hein? Ainda para onde vão os guarda-chuvas. O cão pequenino, de pelo crespo, corria atrás da cauda e Isa achava muita piada. Riam-se todos. O padre também se riu. E acrescentou que aquele cão a correr daquele modo, em círculos, como fazem os planetas, era uma forma de teologia. É como a cauda de um cão, disse o padre. Deus é como a cauda de um cão. Está sempre ali, mas quando nos voltamos para ver o seu rosto, desaparece. Deus só está presente quando estamos ausentes, disse Silésios. Repare que o seu primo come com a mão esquerda. Ele conseguiu ouvi-lo, padre. Pode falar com ele. É mudo, mas eu traduzo os gestos. Tudo o que o meu primo Baldini faz são palavras. Quando mexe as mãos, são palavras. Não há diferença para ele entre o gesto e o discurso, entre o ato e o pensamento, entre a matéria e o espírito. Chá! É muito bonito que as mãos dele sejam as frases e o corpo dele sejam parágrafos. Tenho pena que não o compreenda. Com as suas mãos a ondular, pois saem-lhes dos dedos frases tão bonitas. Diz palavras de pendurar na parede, diz palavras de pendurar na sala. Vejo que come com a mão esquerda, disse o padre na direção de Baldini. Baldini desviou o olhar da comida e, sem as suas sobrancelhas, sorriu para o padre. O meu primo está acima dessas leis todas, com a graça de Alá. Come com a esquerda como se fosse a direita, como se essa mão fosse pura e não servisse para limpar o rabo. O padre fez uma cara pensativa e disse: Deus gosta de sujidade, gosta da mão esquerda, ou não nos teria feito nascer a todos no meio de fezes, urina, sangue, suor e lágrimas, ou não é assim que todos nascemos do útero? Lotário de Conti, que depois se tornou Inocêncio III, dizia que nós somos uns sacos de vermes e de mucos, de fezes e de cheiros fétidos, e falava das plantas e das árvores, comentando o facto de exalarem perfume, de escorrerem seiva, vinho, óleos essenciais, enquanto nós, por mais banhos que tomemos, por mais cosméticos que usemos, não passamos deste saco de suores prontos a saltar, de fluidos, gases, fezes, mucos, urina, dejetos, constantemente a serem produzidos. A verdade é que cheiramos mal, e esta mania das higienes, essa que se prolonga para lá do que seria saudável, não passa da hipocrisia de esconder essa condição tão humana que é ser nauseabundo. Já reparou na areia? Aquilo é terra limpinha. E o que é que cresce nessa terra? Nada, é o deserto. Somos feitos de lama. Com areia, nem Deus Criador seria capaz de moldar coisa nenhuma. Não há asepsia nenhuma no ser humano. O padre parou uns instantes para encher a boca com um bocado de borrego. O careu escorria-lhe pelo queixo. Não quer lentilhas? Ofereceu o Fazal Elaí. Obrigado, mas as lentilhas embaciam o estômago. Deus é mais do que sabido, prefere o pecador que se arrepende às ovelhas que obedecem. Um pastor tinha 100 ovelhas, conta redonda, vá, e fugiu-lhe uma delas. Ficou com 99 e largou tudo para encontrar a tresmalhada. Quando a encontrou, abraçou-a comovido e confessou-lhe: quero-te mais do que às outras 99. Isto, disse o Senhor Jesus, está escrito no livro. O pecador, tal como o gado que suja as patas no erro e na errância, é mais agradável aos olhos do Senhor. Repare na higiene que assombra as mentes civilizadas e que já fez estragos históricas. Séneca morreu nos banhos. Lucano, poeta e seu sobrinho, também. Fausta, mulher de Constantino, idem. E a minha avó, que Deus a tenha, partiu o fémur na banheira. O rol é grande demais para ser enumerado, mas fiquem estes exemplos, que são suficientes para alertar a humanidade do terror que a espreita na banheira e no bidé. Nada disto augura nada de bom no que concerne à higiene. Este esforço épico contra os germes deu sempre péssimo resultado. Péssimo. Basta dizer que Jesus Cristo não tinha sido crucificado se Pilatos não tivesse resolvido lavar as mãos. Já pensou nisso? Se ele não tivesse lavado as mãos?
Gostas que os teus livros sejam lidos em voz alta, sobretudo com esta fluência, não é? Gosto muito, apesar de que não falam nada assim, Marco. Mas gosto muito, claro, é sempre uma emoção. Porque nós escrevemos, são umas pintinhas pretas em papel branco e se não forem lidas não têm vida. E quando são lidas ganham uma dimensão que não têm. São ali uns corpozinhos mortos, uns insetos esmagados ali nas folhas, que de repente, quando são interpretados e que são lidos, ganham vida. E isso é outra magia da escrita. Já não é a primeira, entrando agora nos teus 2 novos livros, já não é a primeira vez que publicas quase em simultâneo mais que 1 ou 2, quase sempre. Gostas que os livros venham aos pares também? Nem imaginas a quantidade de vezes o tempo que nós tivemos aqui a coordenar entre editoras para que pudessem sair com algum tempo de... Mas depois um atrasa-se, o outro atrasa-se um bocadinho, mas o outro atrasa-se muito mais e de repente saem todos ao mesmo tempo. E é muito difícil com o teu horário apertado acaba por ter essa vantagem de sim, eu acho saírem que em simultâneo. Eles não se canibalizam, claro, porque são livros um pouco diferentes e, portanto, acho que podem conviver todos em sociedade, de uma maneira civilizada. E, portanto, um é um livro ilustrado, o outro é um romance, enfim, têm características bastante diferentes e, por isso, creio que serão, se não para públicos diferentes, porque isso acho que não, mas sei lá, com vontades diferentes, pelo menos. Há bocado, Afonso, falavas da relação próxima que tens com as tuas personagens, algumas até transitam de livros para livros, e o Flores é um livro com muitas personagens dentro, personagens ricas, e há várias inesquecíveis, não é? Do homem que se transtorna com as notícias dos jornais, ao homem que não se acha supersticioso, mas também o é. Estas 2 personagens mexeram muito contigo? Como é que foi a escrita destas flores? Sim, são 2 personagens basicamente como nós. Só que uma delas é um bocado mais tenaz do que a maior parte de nós. Ou seja, nós ouvimos uma notícia, um drama qualquer passado não sei onde e escandalizamos-nos. Mas dura pouco tempo. E às vezes dura só um post no Facebook. Ou um comentário no Facebook. E há uma das personagens que sofre horrores todos os dias com tudo o que se passa. E, portanto, é um pouco como o Perec dizia, que não é uma fuga de gás na mina que é horrível, é o trabalho nas minas que é horrível. E esse trabalho é todos os dias. E, portanto, nós devíamos estar constantemente escandalizados com isto. E, infelizmente, não nos é possível viver assim. E então tenho outra personagem que vive mais ou menos como nós, que criou uma capa, alguma desumanização em relação para usar um título do Walter Ugumem, que criou alguma desumanização em relação ao mundo que o rodeia. E portanto, tendemos a só reparar e escandalizar-nos um bocadinho com grandes tragédias, quando a tragédia é diária e há coisas a fazer diariamente e coisas a mudar diariamente. Há uma luta cotidiana a ser feita. E portanto, esta personagem, pelo contrário, é invadido pelo tédio, vive numa rotina e, portanto, há coisas que não o tocam. O facto de ter uns sem-abrigo à porta não é normal, há muitos. E, portanto, nós não é nada que possamos fazer, não é nada que nos possamos escandalizar sequer. E, portanto, temos essa anestesia da rotina e já não conseguimos superar, quebrar essa barreira. E, claro, ao contrário da outra personagem, é alguém que diz que não é supersticioso, mas porque tem uma rotina, qualquer coisa que fuja à sua rotina, o transtorna. E o transtorna muito mais do que a visão de um sem-abrigo, por exemplo. E então ele, se por acaso lhe servirem a água, como ele não está habituado a que lhe seja servido a água, ele irá reclamar e irá ficar escandalizado com isso. Da mesma maneira que, por exemplo, ele não gosta de ver chapéus em cima da cama e isso destrói-lhe o casamento. Achas que a exposição prolongada à dor alheia que somos sujeitos, sobretudo através da comunicação social, redes sociais, etc., tem-nos tornado cada vez mais insensíveis perante a dor alheia? Sentes que isso tem acontecido?
cada vez mais é Não, difícil sermos sacudidos da letargia? Eu acho que não. E acho que é muito importante que continue a aparecer. Acho é que não são só as grandes tragédias que devem aparecer. Aquelas que são do nosso dia-a-dia também devem aparecer e acho que devem fazer parte do nosso pensamento e da nossa maneira de ver as coisas. E não temos de nos mobilizar só quando há um terremoto. Temos de nos mobilizar quando sentimos que há injustiças profundas na sociedade. E mesmo à nossa porta. E à nossa volta, à nossa porta, claro. E às vezes em nossa casa. Claro. Um dos personagens vê-se também privado da memória, não é? É algo que te assusta em particular, É um daqueles grandes temas, não é? A memória, a morte. Podes falar outra vez de Borges? O amor. E a memória, claro, é uma coisa que normalmente identificamos connosco, com o nosso eu, é identitária, apesar de não ser bem assim. Ou seja, e neste caso eu tenho uma personagem que, apesar de ter perdido a sua memória, continua a ser ele e continua a ter noção do eu. E é quase uma pergunta budista: onde é que está o eu? E quando nos ficamos privados da memória, continuamos a ser nós. E, portanto, continuamos a existir enquanto entidade, enquanto ego, e conseguimos identificar-nos ao espelho, etc, etc. E, portanto, há ali qualquer coisa que terá de definir o nosso eu. Isto, por um lado, esse trabalho da memória. Por outro, o não deixar esquecer estas pequenas coisas, não deixar esquecer também as tragédias, os horrores, as maldades, etc. E que é para não votarmos sempre nos mesmos. Porque se nós nos lembrarmos efetivamente o que é que aconteceu, se calhar não cometemos os mesmos erros. E, portanto, este trabalho da memória é um trabalho cotidiano. E também é muito platónico. A anamnese, isto de recordar, faz-nos muita falta. Muita falta escavar o nosso passado, escavar a história, etc. E reencontrarmos aí. E, portanto, é um livro que fala muito da memória. Partiu de uma história que eu acho impressionante e até, em certa medida, comovente. Uma história verdadeira de um músico de jazz muito talentoso, que era o Pat Martino, acho que não morreu, que, a certa altura, teve um aneurisma e foi operado. E quando acordou, não se lembrava de tocar guitarra, não sabia tocar guitarra. E então o que ele fez foi ouvir os próprios discos e reaprender a tocar. Ele não sabia tocar um dó, não sabia fazer um dó. Então teve de ouvir os seus próprios discos e reaprender a tocar. E tornou-se outra vez um músico muito talentoso, um virtuoso do jazz, às escalas, com o nome dele e tudo. E, portanto, é um daqueles casos em que, depois de perder tudo, se superou e foi além daquilo que era, um pouco através desse esforço que é cavar as nossas memórias. E são histórias que a mim me fascinam, às vezes estas histórias de perda, em que depois a pessoa é capaz de dar a volta e conseguir um resultado ainda melhor do que aquele que tinha anteriormente. E há vários casos na música. Um caso que eu gosto muito é o de Django Reinhardt, que ficou só com 2 dedos na mão esquerda. É um guitarrista, portanto, tinha o polegar e mais 2 dedos. O polegar serve para agarrar no braço da guitarra, não toca. E, portanto, ele começou a tocar só com 2 dedos e, basicamente, criou um estilo de jazz que se chama jazz manouche, jazz cigano, e era um virtuoso, tornou-se um virtuoso e muito mais conhecido do que era quando tinha os 5 dedos. Se calhar é uma coisa que me faz falta arrancar uns dedos para ver se isto corre melhor. E há muitos deste tipo. O Link Wray, por exemplo, foi um guitarrista também que queria ser cantor. Como teve um acidente, ficou só com pulmão, deixou de poder cantar. Como deixou de poder cantar, dedicou-se à guitarra, e ainda bem, porque inventou a guitarra com distorção, fazia lá uns furos no amplificador e foi o criador, basicamente, da guitarra com distorção, e teve uma excelente carreira enquanto guitarrista, que provavelmente não teria como músico, porque eu ouvi-o cantar em 2 ou 3 gravações e, efetivamente, acho que não teria um futuro auspicioso. Entrando no universo criativo do Barafunda, que além do teu texto e do da Marta, tem ilustrações do José Cardoso, podemos dizer que é um livro que tanto se pode aplicar à arrumação do quarto como à arrumação do universo? Sim. Ainda hoje falámos disso, e à arrumação da Europa.
E até sugerimos enviar o livro para a Hungria, porque eles têm um problema com a arrumação. Até ali um guarda-fatos a tapar a fronteira. E claro, isto é uma metáfora e serve para muitas coisas. Serve para tudo o que temos dentro de nós e para a nossa arrumação interior, mas serve também para uma série de coisas que vemos à nossa volta. Eu, quando a Marta teve a ideia deste livro, porque a ideia deste livro foi da Marta, ele foi primeiro um espetáculo e depois por fim, foi escrito, foi publicado. Partiu de um livro que os dois gostamos bastante, ou pelo menos algumas das ideias desse livro, e uma delas, o livro é do Gregory Bateson, e uma delas é sobre a entropia, e é uma história que eu conto muitas vezes, porque gosto efetivamente muito dessa história e partimos desta ideia, desta metáfora, porque nos ajuda a compreender o mundo de uma maneira muito, muito singela, porque estes diálogos, este livro, é um pai a falar para uma filha, para uma criança, e está a explicar conceitos muito, muito complexos, como é o caso da entropia. E a maneira, a Marta já me corrigiu hoje, não é nada assim como eu vou dizer, mas é assim que eu tenho na cabeça, é assim que eu conto, e para mim é assim que está certo. Em que eu pergunto à filha se ela tem um copo com canetas em cima da secretária, ela diz que sim, e pergunta-lhe se meter a caneta dentro do copo, pergunta-lhe se está arrumado, ela diz que sim. Se ele tirar a caneta e puser ao lado do copo, está arrumado ou não está arrumado? E ela diz que mais ou menos. E se eu tirar a caneta e puser no chão, está arrumada ou não está arrumada? E ela diz, não, aí está completamente desarrumado. E agora vocês conseguem imaginar, se eu puser na rua, todos os sítios estão desarrumados para aquela caneta. Todos. Há infinitos sítios para a caneta estar desarrumada. Por isso é que é muito mais difícil fazer o bem do que o mal. É porque para o bem existe um espacinho e para o mal é isto tudo. E, portanto, para desarrumar é muito fácil e arrumar é muito difícil. E portanto, é uma coisa e é uma metáfora que funciona muito bem até para a física, porque o universo está em expansão, está a desagregar, a separar as coisas, e há poucas coisas que lutem pela unidade, pela união, pelas coisas que se juntam, que é um pouco a vida. Nós somos organismos precisamente porque temos coisas que se juntaram, células que se juntaram para fazer órgãos que se juntaram para fazer um indivíduo, etc. E, portanto, quando morremos, essas coisas separam-se todas. E o nosso coração está aqui, o nosso fígado está aqui, e se tivesse 10 centímetros fora do corpo já não funcionava. E, portanto, já estava muito desarrumada, já estava mesmo fora do copo. E, portanto, nós precisamos de uma certa arrumação. Por outro lado, também é uma boa metáfora da criatividade, porque há muitas arrumações possíveis. E quando pensamos que a caneta só está arrumada no copo, ao longo da vida vamos percebendo que há outros lugares para essa caneta estar arrumada. Só temos de descobrir outros lugares onde ela possa estar arrumada. E isso normalmente chama-se criatividade, é um novo sítio para uma caneta. Desarrumar é também, de certa forma, acho que merece palmas. Em suma, podemos dizer que desarrumar também é uma forma de arrumação, o que pode ser uma chatice quando os nossos filhos se lembrarem de justificar isso para pôr o quarto todo às avessas. Claro, e faz parte de um dos argumentos do livro, precisamente. E há também um bom exemplo desses com cartas, por exemplo. Quando nós baralhamos um baralho de cartas, e se recebermos as cartas do tipo 2 de ouros, 3 de ouros, 4 de ouros, 5 de ouros, 6 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros e por aí fora, dizemos, não está baralhado. Mas aquela hipótese, isso acontecer, é tão provável quanto qualquer outra. Tem exatamente a mesma possibilidade de acontecer quanto qualquer outra sequência. Só que aquela nós identificamos como uma sequência significativa. Nós percebemos aquela sequência. E as outras não percebemos. E se calhar o mundo e o universo também são assim. Nós o que não compreendemos achamos que é confuso ou é um caos, aquilo que compreendemos passa a estar organizado. E há muitos exemplos desses que nós podemos fazer com consequências numéricas, etc., que às vezes, ou para uma pessoa que não conhece a sequência numérica, parece-nos uma escolha aleatória, mas quando conhecemos a sequência numérica sabemos que houve um pensamento por trás. Ter uma visão demasiado arrumadinha das coisas, seja do espaço físico ao nosso lado ou até do universo, da Europa, pode trazer mais desvantagens do que vantagens? Bom, a desarrumação serve a grandes propósitos, como disse antes, porque uma parte da criatividade implica essa desarrumação. E agora, com esta crise, o que nós temos é
encontrar um novo espaço, Claro. um novo lugar, um novo copo para a caneta. Claro. É a coisa mais urgente. E claro, isso existe sempre esta coisa fantástica que é a solidariedade no seu melhor, que é essa questão da união que impede o que se chamava amor, ao contrário do ódio. O ódio destrói tudo e o amor no sentido lato é aquilo que une coisas. E nesse sentido precisamos urgentemente de ter isto como fundamento para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. E claro, a arrumação e a desarrumação fazem parte desta ideia. A nossa convidada especial desta tarde é, sem dúvida, uma das vozes mais estimadas da música portuguesa atual. A paixão pela música remonta à adolescência, período em que integrou inúmeros projetos. Os Atomic Bees foram apenas um desses exemplos. Mais tarde fez parte da banda que acompanhou David Fonseca nas digressões e iniciou-se na carreira solo em 2008, tendo lançado nesse ano o disco Golden Era. De então para cá lançou outros registros bem aceitos pelo público e pela crítica, como Life is a Second of Love, o mais recente. Já este ano estreou-se na publicação, nos livros, com Sonhos de uma Rapariga Quase Normal. Senhoras e senhores, Rita Red Shoes. Bem-vinda. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Boa tarde. Como é que se conheceram? Foi a música, uma vez que o Afonso, entre as inúmeras facetas que tem, também é músico, e a Rita também. Foi através da música que se conheceram? Conhecemos-nos hoje. Aqui, Alicia à entrada. Na verdade. Mas Apenas admiração pelo trabalho, primeiro, então. Sim. Isso é eu tomei conhecimento do trabalho do Afonso, não pelo lado da música, mas pelo lado dos livros, já há uns anos. E lembro perfeitamente de estar a conversar com o meu irmão um dia. Eu não me lembrava do nome do Afonso e queria dizer-lhe, há um escritor e tal. E ele começou, não, mas há outro escritor. E era o mesmo, era o Afonso, estávamos os dois a falar do mesmo escritor. E, entretanto, tornámos-nos leitores da obra do Afonso. Só depois é que fui ouvir a música, confesso, nunca vi nenhum concerto do Afonso. E pronto, ele hoje tenho finalmente a oportunidade de conhecê-lo. Recordas-te do primeiro livro que conheceste do Sim, Afonso? foi O Mar. E fiquei bastante vidrada, quer na história, nas histórias, na forma como as histórias são cruzadas, como os personagens existem, as expressões. Aliás, eu e o meu irmão continuamos com a expressão de 70 vezes 7. Para definir Ele deixou-me algumas... hoje um comentário no Facebook, precisamente assim. 70 vezes 7, pronto, exato. E depois também temos feito algum esforço para o meu sobrinho, filho do meu irmão, que fez 2 anos a semana passada, de iniciá-lo na leitura dos livros do Afonso, mas está um bocado difícil porque ele é muito impaciente, tem muita coisa para fazer e, portanto, nós tentamos que ele tenha alguma atenção e, passado uns minutos, está a dizer, já está. Já está. Portanto, mas é um trabalho que eu e o meu irmão estamos a exercer com afinco. E ficaste curiosa em relação aos 2 novos livros, o Flores e Sim, Barafunda? já comprei hoje, sim. Portanto, já tem a Sim. próxima leitura. Sim. Agora no comboio, para Lisboa. Afonso, a música tem ficado um bocado para trás ou as solicitações e a paixão da escrita também têm-te absorvido bastante? Bom, a música para nós sempre foi uma segunda profissão, vá lá. Se é que pode ser chamada de profissão, mas porque todos nós temos outras profissões e vivemos dessas outras profissões e, portanto, a música sempre foi assim uma... E depois somos uma banda difícil, porque o nosso contrabaixista vive em Berlim, eu vivo no Alentejo. Para ensaiarmos é complicado. Aliás, nós não ensaiamos. E isso também se reflete nos concertos. As pessoas ouvem e percebem porquê. Exato. O problema é que tem latência. Tem latência. Não dá para... Ele quando toca no contrabaixo, a gente ouve uns segundos depois e, portanto, não dá.
ainda fica pior que os concertos. E como é que contornam a distância na gravação? Encontram-se ou cada um envia também via internet, novas tecnologias ou material e depois é tudo os contributos de cada um? Gravações. Sim. Ou reúnem-se fisicamente? Reunimos, sim, reunimos. Mas eles chamam-me carinhosamente de querido líder. E então eu já levo tudo ali, mais ou menos gravado, as músicas todas, já tudo feito, isto é assim, assado e tal. E depois só os arranjos é que ficam a cargo de outra pessoa, que é o Tiago, que é acima de tudo ilustrador, mas também tem imensas bandas. E é daquelas pessoas que eu tenho imensa inveja, porque são mesmo irritantes, porque pegam num instrumento qualquer que não sabem tocar e passado dois minutos estão a tocar uma música qualquer naquele instrumento e sabe tocar tudo, bateria, trompete, clarinete, saxofone, ukulele, concertina, piano, contrabaixo, enfim. Aliás, quando não vai alguém, ele pode substituir qualquer um de nós. E se tivesse o dom da ubiquidade, poderia ser ele a banda. Mas tu também tocas vários instrumentos. Sim, eu toco vários, mas é só a tentar chegar ao nível da competência, do cumprir a coisa e pronto, quero fazer isto e é assim. E depois não tenho a memória que ele tem, por exemplo, ele é capaz de decorar uma música, ouve uma música e decorou o solo. E é capaz de o reproduzir todas as vezes que quiser, e eu não. Eu, para apanhar uma música, ali para trás e para a frente, depois decoro. Se não praticar nas 2 horas seguintes, já desapareceu, já não sei tocar outra vez aquilo. Portanto, tenho essa memória de passarinho em relação à música e... Rita, isto pode ser, se calhar, o início de uma parceria com a Socleb ou o Afonso. Quem sabe. A relação que tens com os livros são uma influência também para a música, de algum modo, também têm estado sempre bastante presentes na tua vida? Sim, desde muito pequena que, felizmente, os meus pais sempre fomentaram a leitura. A minha mãe lia imenso e lê. E tínhamos uma biblioteca pequenina em casa e, portanto, lá está aquela ideia que o Afonso transmitia há bocado de ter acesso a estar ali. E isso sempre esteve presente, portanto, sempre tive esse estímulo e ao início lembro-me de ser muito preguiçosa. Tinha uma amiga minha da mesma idade que lia os livros até ao fim e eu ficava cheia de inveja porque eu desistia a certa altura, não conseguia, só lia coisas mais pequenas e fiquei toda contente para aí, não sei, aos 12, quando li um livro assim até ao fim. Portanto, sim, é uma grande fonte de inspiração, não só para a música, mas todo o imaginário que me leva também a escrever letras e a ir à procura de sons e a criar conceitos para os discos. A leitura, os livros são, assim, uma das grandes bases. E as letras, algumas delas são escritas por ti? São todas. São todas, pois. Sim. Sim. Tentas que a literatura, os livros, de alguma forma também, muitas vezes dão aso a uma certa história que consta de uma canção? Também Isso já me aconteceu, sobretudo no meu segundo disco. Uma das canções é sobre o estrangeiro. Sim, há livros, obviamente, que marcam, às vezes nem é todo o livro, mas aquela personagem especificamente ou um momento da história ficam ali a viver connosco durante uma data de tempo e depois, quer eu queira, quer não, eu tenho que me livrar deles e então fazer uma música é uma ótima maneira de me livrar de algumas coisas. Temos falado da versatilidade do Afonso ao longo desta sessão, que domina uma série de artes, mas tu também, além da música, também tens a paixão pela literatura e não por acaso publicaste este ano o livro Sonhos de uma Rapariga Quase Normal. Apresenta-nos, se possível, esse projeto aqui aos nossos espectadores. Bom, começar por, se calhar, responder a uma pergunta que normalmente me fazem, porque é que sou quase normal? Eu acho que somos todos quase normais, porque eu não acredito na normalidade e, portanto, na verdade, o que eu estou a dizer é que sou mais uma rapariga. Claro. E é um livro, eu confesso que eu não fui propriamente à procura de alguma vez escrever e editar um livro. Surgiu, gosto muito de escrever e escrevo contos e coisas para mim, e às tantas conheci o Manuel Fonseca
numa entrevista a propósito de música, e gostei imenso da postura dele em relação à literatura, achei muito interessante a perspectiva dele, mesmo em relação ao que é o mercado dos livros. E pensei, bem, se calhar vou ter a distinta lata de lhe enviar estes textos e ter uma opinião, enfim, mais séria, mais técnica da minha escrita, mas numa coisa de amizade. E assim fiz, ganhei coragem, e muitas das coisas que eu tinha escrito eram de facto sonhos que eu sonhei realmente. Tenho esse estranho hábito de acordar e me lembrar perfeitamente o que é que sonhei, e portanto escrevo muitas das vezes, porque são coisas tão insólitas, que gosto de ficar com elas. E então muitos destes textos eram de facto sonhos, e ele, passado umas semanas, telefonou-me a dizer pronto, que tinha gostado, mas sobretudo que achava que tínhamos ali qualquer coisa para fazer com aqueles sonhos estranhos. E portanto foi quase uma proposta dele fazer um livro, enfim, com sonhos, o que a mim me agradou bastante, porque só tinha que dormir, na verdade. E estava a trabalhar, a minha mãe, que sempre me chamou um bocado preguiçosa e que eu dormia demais, eu dizia, mãe, agora, desculpa lá, mas eu tenho que dormir, vou trabalhar, tenho um livro para fazer. E, portanto, foi um período, confesso, muito feliz para mim. Foi o ano passado que tive parte do inverno a dormir e a ilustrar, porque também foi uma das coisas que, embora eu desenhe muito mal, mas fazia muitas colagens desde pequenina, e então, como os sonhos eram tão bizarros, as minhas colagens igualmente bizarras, achei que mais valia encaixotar tudo num sítio e então fazer do livro essa dualidade de ilustrações versus os textos. E portanto o livro é isso, são 40 sonhos que eu sonhei de facto, alguns mais felizes que outros. E não tens medo que comece a receber mensagens de psicólogos com interpretações? Eu acho que eles têm ali imenso trabalho, a matéria-prima. Tem, é verdade. Não tenho muito medo, porque tirei um curso de Psicologia Clínica, mas fui muito honesta, escrevi exatamente o que eu sonhei. Atenção. Um dos protagonistas é Pedro Passos Coelho, não é? Tens noção infelizmente. Para boa parte dos portugueses, sonhar com o Pedro Passos Coelho não é propriamente, não pode ser considerado sonho, é mais pesadelo. Foi, ainda por cima, porque ele me pediu em casamento e eu aceitei. Pior não podia ter sido. Mas pronto, porque isso de facto foi dos sonhos mais falados nas entrevistas, quando me entrevistaram. Eu agora defendo-me, estive a pensar um bocado sobre isto, e defendo-me que eu acho que qualquer um de nós, as pessoas dizem muitas vezes que não se lembram do que é que sonharam. E pronto, eu tenho esta infelicidade de me lembrar. E quando acordei, pensar, porque com tanta gente que eu podia ter sonhado para casar comigo, porque Pedro Passos Coelho. Mas acho que toda a gente nos últimos anos deve ter sonhado com Pedro Passos Coelho. A diferença é que eu me lembro. Pronto, não sei se toda a gente se casou com ele, eu espero que não. E depois, esta é uma coisa muito engraçada, e eu acho que até poderia ser interessante ser analisado, eu deixo aqui, se alguém quiser, é que quando ele pede-me em casamento, eu aceito, nunca mais o vi, tratei de tudo do meu casamento com o staff de Pedro Passos Coelho. Recebi uma carta a dizer qual era o dia do casamento, assim como que eu tenho que pagar impostos, outra coisa qualquer, e o tema, avisaram-me que eu tinha que escolher um vestido de noiva adequado ao tema do que iria ser o casamento, não é? Com os nomes das mesas, e o tema escolhido por Pedro Passos Coelho foi o Alibaba e os 40 ladrões. Mais apropriado não poderia ser. E mais ser. Não digo. Já vamos retomar a conversa, para já é tempo de escutarmos a Marta Bernardes pela terceira e última vez. Falta-me uma folha, espera. Melhor parte do meu texto.
eu estava ali sentada, mas juro que não tenho nada a ver com aquilo. Eu? Não. Podemos encontrar outro livro do Afonso. Mas já está. Ahá. Estes pedacinhos são das enciclopédias. Escultura. 634b. Disse o arcanjo Gabriel: o homem é como a pedra de um escultor. Quem diria que, desbastada, se encontraria lá dentro uma obra-prima? Dentro do homem, quem diria que poderíamos encontrar Deus? Fragmento anónimo, século I, depois da Égira. Apologia da leitura falsa. Augustin Moutier, que a certa altura da vida trabalhou numa tipografia, tinha por costume acrescentar frases suas a obras conhecidas que estavam em impressão. A frase seguinte, que pode ler-se na obra Servidão Humana de Somerset Maugham, edição inglesa de 1967, página 342, é, na verdade, da autoria de Moutier. O pior cego é o que não quer ler. Ler à noite. O problema de acender uma lâmpada é que, para isso, precisamos de uma barragem. Ari Caldeira, Conferências sobre Ecologia. Lenda do ouriço. A escavar Agar, enquanto Abraão a expulsou de casa juntamente com Ismael, filho de ambos, partiu para o deserto com o coração destroçado. Um dia, quando morreu, o seu coração saiu do corpo, estava transformado num porco-espinho. Um coração cheio de espinhos para que ninguém o pudesse tocar. Ainda hoje, os nómadas do deserto do Neguev, descendentes de Ismael, acreditam que os porcos-espinhos nascem quando alguém sofre de um desgosto de amor eterno. Marta, queria aproveitar o facto de termos aqui cantores, escritores. No fundo, temos aqui uma posição curiosa, um escritor fundamentalmente que também edita discos e é músico, e uma cantora, artista que também, acidente pelo meio. que também escreve livros. Falando sobre os processos criativos associados à literatura e à música, que diferenças e semelhanças é que apontam? Queres começar? Posso começar. A minha única experiência é que eu não consigo praticar música a dormir. Já a escrever quase que consigo. Não sei, o processo criativo, e falava-se há pouco de organização e desorganização, de facto, para mim é muito desorganizado. Não, é raro, acontece muito raramente começar a fazer uma música e acabá-la assim a eito, de uma forma organizada, ou dizer, pronto, agora das 9 às 11 vou aqui trabalhar e escrever 2 músicas. Adorava conseguir fazer isso, não consigo fazer, já tentei. Há dias que é pura e simplesmente impossível para mim criar o que quer que seja. E depois tenho um processo muito doméstico em relação à criatividade, porque é um processo muito solitário para mim, é em minha casa, e eu divido esse processo criativo entre tocar um bocadinho de piano e pode ser que apareçam uns acordes ou na guitarra e uma letra, e ir lavar a roupa ou tratar do almoço. E confesso que é uma coisa que a mim me dá muito gozo. Nunca fiz assim uma residência artística de estar fechada, a não ser quando vou para estúdio, e aí acontece obviamente esse processo, mas até aí eu evito, normalmente gravo as coisas em casa, aos bocados. Portanto, para mim o processo criativo é uma coisa muito partida, na verdade, não é uma coisa contínua. Eu acho que já teria feito mais coisas se fosse mais contínuo, mas pronto. Mas enquanto escreves, precisa de silêncio, a música é importante também nessas alturas, até quase mesmo que esteja em fundo, não é? Eu sou muito envergonhada no início do processo. Tem que ser sozinha, sem ninguém ouvir. Se há alguém que lá está, eu fecho as portas todas, porque além de ser para mim uma coisa muito íntima, muito exposta, estou sempre na dúvida se aquilo é uma grande porcaria ou se aquilo vai ser alguma coisa. Portanto, mais vale não mostrar e isso ser só comigo e lidar comigo e pronto, poupar os outros.
E para ti, Afonso? Para mim, eu também detesto que estejam a olhar para mim, por exemplo, quando estou a desenhar. E às vezes acontecia na escola, o professor ficava aqui assim e eu já não conseguia desenhar mais nada, porque é assim um pouco como estamos no meio da criação, é um objeto de disforme ainda, não é? Nós estamos aqui a moldar um vaso e, entretanto, temos um bocado de terra. E ele está a olhar para o bocado de terra. Não é isto que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma coisa já com ar de vaso. E, portanto, gosto também, só mostro as coisas no final. E mesmo os livros, eu entrego os livros prontos, basicamente. Ou seja, entrego um livro com a história e o meu editor não sabe da história. Eu posso lhe ter falado que é sobre determinada coisa, mas não sabe nada do que se vai passar. E isto porque eu gosto que tenha que o editor tenha o mesmo impacto de um leitor. E peço, por exemplo, à minha editora que leia como um leitor. Não leia como um editor, não ande logo ali a fazer correções. Não, leia para perceber a história, para ver se entusiasma de alguma maneira, se é uma charupada, se é uma porcaria, se é melhor ir para o lixo. E portanto, isso é muito importante que tenha esse primeiro impacto. Depois há algumas coisas, às vezes há muito esta ideia romântica da música e da literatura que se contaminam e que a literatura tem muita melodia e tem eventualmente, ou poderá ter, mas não é assim uma coisa, eu não penso num Lá menor e de repente sai-me um verso. Não há assim uma conexão real entre uma coisa e outra. Agora existem, claro, noções de ritmo quando se escreve, que são muito importantes, por exemplo, para a criação de personagens, porque as personagens são feitas de rotinas. Quanto mais rotinas elas tiverem, mais sólidas elas são. E também dos momentos especiais que elas têm, das coisas extraordinárias que têm. Portanto, tem estes dois momentos, que é um pouco como nós criarmos um refrão para essa personagem. E essa personagem tem de se portar de determinada maneira. E para ela se portar de determinada maneira, significa que ela tem de repetir esse comportamento. E por isso, a determinada altura do livro, quando ela repete esse comportamento, nós já nem precisamos dizer falou não sei quem, ou disse não sei quem. Nós já sabemos quem é que vai falar. É aquela personagem que se porta assim e é a única que neste livro se poderia portar assim. E isso é uma espécie de refrão, ou se quiserem, há aqui alguma espécie de ritmo. Mas as coisas são sempre assim, um bocadinho separadas. Elas só se unem verdadeiramente assim, num casamento alquímico, uma coisa maravilhosa quando há uma canção, não é? Quando há uma coisa que é cantada e temos as palavras unidas à melodia e então há assim um bolo perfeito entre as duas coisas. Já não estamos muito longe do final, mas eu queria colocar as 3 questões que vocês colocaram ao Afonso e vou pedir então ao Afonso que as responda, se possível. Afonso, o que é que te motiva a escrever? Apenas paixão ou o imaginário de um mundo em que gostarias de viver? Eu acho que há muitas coisas. Há muitas coisas que nos motivam a escrever. Se calhar a mais altruísta é a partilha. Nós temos alguma coisa e gostaríamos que os outros ouvissem ou lessem ou pensassem o que nós pensamos ou discutissem aquilo que nós queremos ver discutido, por um lado. A menos altruísta é a vaidade. Mas há também paixão e eu acho que eu não escreveria se não fosse um prazer. E às vezes perguntam-me como é que escrevo tanto ou como é que faço tantas coisas, etc. Eu faço porque gosto e eu, em vez de, nos meus momentos de ócio, em vez de estar a ver televisão, estou a escrever porque é isso que eu gosto de fazer. Esse é o meu ócio. Quando estou a trabalhar, estou a escrever porque é isso que eu gosto de fazer. Esse é o meu trabalho. Mas também poderia dizer o mesmo em relação à ilustração e o mesmo em relação à música. São coisas que eu gosto de fazer e por isso mesmo são muito apelativas. E para mim preenchem-me de maneiras diferentes, mas preenchem-me também de uma maneira total. E portanto há uma paixão muito grande por estas coisas todas. Outra pergunta, atendendo à profundidade humana e espiritual dos teus escritos, pergunto qual o teu tipo de fé e em que Deus acreditas, se é que acreditas em algum. Isto é a pergunta mais complicada de todas, claro, porque há muitas variantes da questão de Deus. Eu, muito provavelmente, para um crente sou um ateu, mas para a maior parte dos ateus, se calhar, sou um crente. E nas discussões acabo sempre por ficar aqui num destes lados.
O que acontece é que, quando se pergunta se acredita em Deus, as pessoas têm noções de Deus completamente diferentes. Por exemplo, um persa, Deus não era omnipotente, lutava contra um Deus das trevas, era um Deus luminoso, lutava contra o Deus das trevas, portanto, se luta contra outro Deus é porque não é omnipotente. No caso do catolicismo, por exemplo, Deus é omnipotente. Se é omnipotente, o diabo não existe. Que, junto as pessoas, de uma maneira geral, acreditam que o diabo existe. Mas o diabo não existe para a Igreja. Nem o mal. O mal é uma privação de bem. Portanto, não existe. Deus é omnipotente, portanto, não poderia estar a lutar contra um diabo. Ele não tem força. É uma ausência de Deus. Uma ausência é o que se chama privação do bem. Privatio boni. Antigamente servia para explicar muitas outras coisas, mas curiosamente a física concorda com Santo Agostinho neste capítulo, que é porque Santo Agostinho é que, de uma maneira mais concisa, introduziu esta ideia, porque era um seguidor de Platão, e para a Igreja, por exemplo, não existe, como dizia, não existe mal, existe a ausência de mal. Mas para a física também, por exemplo, não existe frio, existe a ausência de calor. O calor mede-se, mas o frio não. E eu até numa enciclopédia explico isto de uma maneira mais simples. Como, por exemplo, a luz também é outro exemplo. A luz existe, a escuridão não existe, é uma ausência de luz. Portanto, eu não posso fazer nada com a escuridão, não posso moldar, não posso trabalhar, não posso projetar escuridão. As velas não projetam, quando são apagadas, não projetam escuridão. Quando estão acesas, projetam luz, mas quando estão apagadas, não projetam escuridão. E então eu comparo isso também com a magreza, o que é uma coisa boa para quem está a pensar fazer dieta. Porque a gordura existe, efetivamente, mas a magreza não. A magreza é a ausência de gordura. Nós, com gordura, podemos fritar um bife, mas com magreza não podemos fazer nada. E, portanto, corresponde exatamente a esta ideia. Mas isto também é outra ideia de Deus. É uma ideia completamente diferente. Depois há uns deuses completamente abstratos, há uns deuses que não têm comunicação connosco, há deuses amorais, que não têm a moral humana e, portanto, funcionam também de maneiras diferentes. E, portanto, quando se pergunta se acredita em Deus, as coisas variam um bocadinho. Erich Fromm tinha uma boa solução para isto, que dizia que, para ele, Deus era o vocábulo poético para designar todas as virtudes que existem. Portanto, é uma palavra para dizer, como nós não temos uma palavra para todas as virtudes, Deus significaria isso. E, portanto, é uma coisa que existe no homem. Enquanto nós fazemos uma coisa virtuosa, ali está Deus. Quando nós fazemos uma coisa horrível, ali não está Deus. E é basicamente isto. O que, de certa maneira, coincide com a ideia de São Paulo. Deus é amor. A maior parte das pessoas acredita no amor. Deus é amor. A gente pode inverter a coisa. Amor é Deus. E, portanto, temos exatamente a mesma relação. E, portanto, há muitas maneiras, na verdade, de acreditar. A fé é a mesma questão também. As pessoas acreditam... Quando se pergunta sobre a fé, a maior parte das pessoas entende por fé uma coisa irracional, um fenómeno irracional. É eu acreditar sem qualquer razão. É o que nós chamamos de salto de fé, ou a fé cega, por aí fora. Ou que a fé é cega. Mas, na realidade, a fé, por exemplo, para a Igreja Católica, não tem nada a ver com isso. A fé não é irracional. Apoia-se na teologia. Portanto, eu acredito em Cristo por uma série de motivos. Mas, por exemplo, se aparecer a cara de Cristo numa torrada, não vou passar a venerar uma torrada. Isso é que é uma fé cega. Não se apoia na razão, nem na teologia. E, portanto, as pessoas não adoram torradas quando têm fé. Pelo contrário, adoram uma coisa porque têm um princípio racional e teológico a sustentá-la. E já são 2000 anos de teologia e, como dizia o outro, é incrível e está realmente bem feita, porque se não estivesse bem feita, os padres em 2000 anos já tinham conseguido estragar. Por fim... Afonso, por fim, um comentário, uma frase. É necessário entrar mais dentro na espessura. Quem é que já leu isto? Eu achava que o livro não estava à venda, por isso... sim, é um verso de São João da Cruz. Outra vez a religião, isto hoje está... que por acaso não é propriamente um poeta que me fascina muito, mas tem este verso que gosto muito. Gosto muito por vários motivos, porque implica alguma coragem, entrar mais dentro na espessura e não ficarmos na superfície das coisas, porque normalmente a espessura implica uma escuridão e implica dar um passo para o abismo, para aquilo que não conhecemos e portanto, é algo fundamental para nós, para as nossas vidas, para não termos aquela cultura de Pisa,
que é, assim, é muito fininha, leva muitos ingredientes, muita coisa diferente, é verdade, mas não tem espessura absolutamente nenhuma. E portanto, acho que é uma coisa fundamental. E, por outro lado, também, como dizia, esse passo no abismo é uma espécie de ultreia, como diziam os peregrinos, que é um passo mais além. Fazer uma coisa, ir mais além do que vemos, entrar na espessura das coisas. Vamos terminar já daqui a alguns minutos, mas ainda há tempo de acompanharmos uma pequena rubrica que costuma acontecer na maior parte das nossas sessões. Desafiamos os nossos autores a selecionarem fotografias ilustrativas do seu percurso, podem ser fotos de viagem, fotos de infância. O Afonso disse sim ao repto e vamos então ver essas imagens e o Afonso vai comentá-las em direto. Eu proponho que talvez nos ponhamos de pé e para que possamos ver e depois fazemos as despedidas. Força. Nós começámos por falar das viagens e um pouco daquilo que depois vamos encontrar lá fora com outros leitores, e este para mim foi um exemplo muito gratificante de um miúdo que rapou o cabelo. As sobrancelhas são um bocado mais de Ming, ou assim, mas enfim, acho que está relativamente parecido para o que é possível e se calhar mais bonito do que o original. Aquilo que aconteceu em Medellín. Isto tem a ver com as viagens, um pouco. Isto creio que é um mercado de camelos no Egito, já não tenho a certeza absoluta. Pode ter sido em Marrocos ou mesmo na Ásia Central. Mas isto é uma aldeia de pescadores no Ghana e também tem a ver com as viagens e com tudo o que as viagens representam para mim e o que me formaram. E algumas são viagens emblemáticas, neste caso o Ghana para mim foi também muito importante. Aliás, alguns países de África foram muito importantes, como o Benin, o Togo não tanto, mas o Ghana também marcou muito. Isto é a minha casa. Não o poço, mas é o poço da minha casa. E eu vivo nesta paisagem e é uma coisa também muito importante, faz parte do meu cotidiano. Quando não estou a viajar, claro. Estes são os meus cães e adotei-os há poucos meses. Estavam num abrigo, são 2 irmãozinhos, um macho e uma fêmea. Isto é uma peça de teatro e, portanto, também foi importante, um pouco como vos falei antes, ter essa consciência de que os mundos são realmente diferentes de pessoa para pessoa e ver as minhas peças encenadas são sempre uma experiência intensa. Neste caso é um projeto lindíssimo do Giacomo Scalisi, que se chama Teatro das Compras, que acontece todos os anos em Lisboa. E eu, nos últimos 2 anos, juntamente com a Joana Berto, este ano também com o João Torres, escrevemos as peças respectivas, 5 o ano passado cada um, e agora este ano, porque havia mais um escritor, 3 cada um. Neste caso, isto é uma peça de uma traça. Isto é uma traça. Pode não parecer, mas o papel é de uma traça. Isto é mais uma fotografia de viagens. Eu utilizei esta fotografia num romance na boneca de Kokoschka. Isto é Auschwitz. Há inúmeras fotografias de Auschwitz. Esta é mais uma, mas vale sempre a pena lembrar mais uma vez. Neste caso, havia um judeu a sair de Auschwitz e apanhei precisamente a fotografia nesse instante. Este é o meu primeiro prémio. E que também mudou um pouco a minha vida, porque os prémios acabam por chamar a atenção para os nossos livros, se calhar mais para a imprensa, para os médias do que para o público em geral, mas a verdade é que vai mudando um pouco a coisa. Bom, isto é outra de viagens. Eu devo dizer que estava na Colômbia quando pediram as fotografias, porque me esqueci de as enviar antes e, portanto, quis me ater um pouco às que tinha disponíveis. Mas tem uma história curiosa. Isto é no Egito. Esta tenho a certeza. E eu já viajei algumas vezes em países de maioria muçulmana ou muçulmanos durante o Ramadão, ou Ramazan, se for
noutros países, há quem diga de uma maneira ou de outra, e muitas vezes é uma ofensa nós estarmos a comer durante o Ramadão. Mas nós, enfim, não estamos a fazer o jejum e queremos almoçar ou queremos comer alguma coisa, e às vezes põe nos sítios mais inusitados. Como vocês podem ver, eu estava no telhado de um restaurante, por cima da ventoinha, a comer. Havia assim uma varanda muito pequenina, onde eu não cabia em pé, e eles puseram-me lá a comer para que as pessoas não vissem que eu estava a comer, às vezes ao fundo dos restaurantes e tal. E garanto-vos que é uma experiência incrível viajar durante o Ramadão. As pessoas são mais hospitaleiras. E eu explico porquê. Porque a hospitalidade é mais importante do que o jejum para um muçulmano. E então o que é que acontece? Se, por exemplo, eu entrar num táxi e o taxista, que não pode fumar, nem pode comer, nem pode beber, não pode fazer nada disso, se me oferecer um cigarro, se me oferecer uma bolacha ou um chá, por exemplo, e eu aceitar, ele é obrigado também a comer, a fumar ou a beber. E então, nesta altura do ano, que vocês vão ter uma hospitalidade extra, vem à minha casa almoçar, eu já comi, não, mas vem. E comemos todos e passamos uns momentos muito agradáveis. Isto somos nós, os Soak the Lamb. O baterista não se vê, não é de propósito. O teclista também não, por acaso. Aquele é o baixista que vive em Berlim. A nossa vocalista. Eu a tocar o ukulele, tenho o ukulele barítono. E o Tiago, que é aquele que toca os instrumentos todos e de quem eu tenho inveja. Isto é a Enciclopédia da História Universal, neste caso o volume Mar, que tem uma história muito curiosa sobre esta Malgorzata Zayont, que é quem assina este texto. A enciclopédia são textos inventados, e totalmente inventados, ou quase totalmente inventados, porque às vezes eu ponho coisas que são verdadeiras, são verdade, e misturo as coisas e é mais difícil as pessoas perceberem o que é verdade, o que é mentira, etc. E mesmo que façam buscas no Google, às vezes é complicado. E no caso desta enciclopédia, eu explico quem é esta Zayont, esta Malgorzata Zayont. E então entra na letra Z. E é a última coisa, e diz que era uma enfermeira judia refugiada do nazismo, que se radicou depois em Portugal e escreveu um livro de aforismos. E ela também escreve somos outra vez o Soak the Lamb, mas em vez de comentar esta, comenta outra. E então ela tem uma frase na enciclopédia que diz que os povos têm 3 corações, o que é uma injustiça, porque os homens têm muitas vezes uma total ausência de coração. E assinado por Malgorzata Zayont. E houve um senhor que estava a escrever sobre um campeão de xadrez que durante a Segunda Guerra Mundial viveu no Estoril, e então quis encontrar o livro da Malgorzata e escreveu-me por causa disso. E eu respondi-lhe e expliquei-lhe, não, olha, que esta pessoa não existe. E como não existe, o livro que ela escreveu também não. E então ele respondeu-me de volta a dizer: que pena, fico muito triste porque realmente imaginei que os povos tivessem 3 corações. E eu respondi de volta a dizer: não, os povos têm 3 corações, a Malgorzata é que não existe. E é verdade, os povos têm 3 corações. Isto é porque eu gosto muito de cozinhar. E há pouco tempo tive a sorte de ter lá precisamente a pessoa que organiza o Teatro das Compras, e o Giacomo, que é italiano, e estivemos a fazer pasta, aqui uma série de massas, e para um espetáculo também. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cozinhar. E é também assim, um grande momento do meu dia. Este é o meu filho mais novo, o João, assim mais todo o terreno. E acabou. Eu tinha mais outro filho, mas... Vamos escrever. Muito obrigado. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso tempo. Quero agradecer a todos que tornaram possível esta sessão, a começar pelo Afonso, Rita Redshoes, Marta Bernardes e, claro, a todos vocês. O Afonso vai estar disponível agora para os autógrafos no auditório, na entrada do auditório. Nós regressamos no dia 24 de outubro, neste mesmo espaço, para conversar com a Luísa Ducla Soares. Não percam. Obrigado a todos.
Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.